Sexta-feira Santa, in Passione et Morte Domini, 18 de abril de 2025. O ofício solene de hoje é celebrado na basílica chamada Santa Cruz, em Jerusalém. Representa esta basílica a cidade de Jerusalém e, conservando-se nela uma das principais relíquias do Santo Lenho, mais particularmente, relembra o lugar em que o Cristo foi crucificado. O imperador Constantino transformou o palácio de Santa Helena em igreja, agradecendo a vitória que alcançara sobre seu adversário, no sinal do Cristo, em 312. Sexta-feira da Paixão e Morte do Senhor é o nome deste dia. Nele, a Igreja não celebra o santo sacrifício da missa. Em sinal de luto e para realçar mais a morte de Nosso Senhor na cruz, ela congrega os fiéis em redor do sumo sacerdote, que se oferece como vítima pelos pecados do mundo. É dia de luto universal. A solene ação litúrgica desse dia, que deve ser celebrada à tarde, das 15 horas, não. Todavia, depois das 18 horas, se divide em 4 partes. Primeira, as leituras. Segunda, as orações solenes. Terceira, a adoração da cruz. E quarta, a comunhão. Ó Deus, que pela paixão de vosso Cristo, Senhor nosso, destruístes a morte herdada com o antigo pecado por toda a posteridade, concedei que, tornando-nos semelhantes a Cristo e trazendo pela igualdade da natureza sua imagem terrena, possamos também trazer pela justificação a imagem de sua celeste graça, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Eis o que diz o Senhor. Logo ao amanhecer, em sua aflição, recorrerão a mim, dizendo: Vinde, convertamo-nos ao Senhor, porque Ele nos castigou e Ele mesmo nos aliviará. Feriu e nos há de curar. Depois de 2 dias, nos há de restituir a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e nós viveremos perante a sua face. Assim devemos pensar e agir para melhor conhecer ao Senhor. Seu despontar será como a aurora, e virá a nós como chuva oportuna que cai de tarde sobre a terra. Que te posso fazer, ó Efraim? Que te posso fazer, ó Judá? Vossa piedade se assemelha à nuvem matutina e ao orvalho que se evapora. Por isso os fiz sofrer pelos profetas, e matei-os pelas palavras de minha boca. Teu julgamento virá sobre ti como um raio de luz, porque eu prefiro a misericórdia ao sacrifício, e o conhecimento de Deus aos holocaustos. Senhor, eu ouço a vossa palavra e estremeço. Contemplo as vossas obras e tremo. Entre 2 seres vivos vos manifestais. Quando os anos se houverem aproximado, sereis conhecido, e quando o tempo chegar, manifestar-vos-eis novamente. Então, quando a minha alma estiver perturbada ante a vossa ira, lembrai-vos de vossa misericórdia. Deus vem do Líbano, e o Santo desce da montanha coberto de sombra espessa. Sua majestade cobre os céus, e a terra se enche de glória. Oremos, ajoelhemos. Levantai-vos. Ó Deus, de quem Judas recebeu o castigo de sua culpa, e o ladrão a recompensa de sua profissão de fé, concedei-nos o efeito de vossa misericórdia, a fim de que, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, em sua paixão, a um e outro tratou de modo diferente, segundo os seus méritos, assim também destrua em nós toda a antiga maldade e nos torne participantes da graça de sua ressurreição. Ele que, sendo Deus, convosco vive e reina.
Naqueles dias, disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro dos meses. Será para vós o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a assembléia dos filhos de Israel, e dizei-lhes: No 10º dia deste mês tome cada qual um cordeiro para sua família e para sua casa. Se em uma casa não houver número suficiente de pessoas para comer o cordeiro, chamem-se da casa do vizinho mais próximo quantas pessoas bastem para comer o cordeiro. Este cordeiro deve ser sem mancha, masculino e deste ano. Observando o mesmo. Rito: podeis também tomar um cabrito. Guarda-lo-eis até o 14º dia deste mês. E então, à tarde, toda a multidão dos filhos de Israel o imolará. E tomar-se-á o sangue com o qual serão pintados os 2 umbrais e o limiar das casas em que o cordeiro for comido. Nessa mesma noite comerão a carne assada no lume, com pão ázimo e alfaces silvestres. Dele nada comereis cru ou cozido com água, mas tudo será assado no lume. A cabeça, os pés e as entranhas serão comidos. Nada deverá ficar para o dia seguinte. Se alguma coisa sobrar, tereis o cuidado de a consumir no fogo. E é assim que deveis comer, cingidos os vossos rins, calçados os vossos pés e segurando bordões na mão. Comereis com pressa, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Senhor, livrai-me do homem mau, livrai-me do homem injusto. Eles intentam maldades no coração, todo o dia suscitam rixas. Aguçam as línguas como a da serpente, veneno de áspide têm sob os lábios. Guardai-me, Senhor, da mão do pecador, e livrai-me dos homens iníquos. Eles planejam derrubar-me. Os soberbos às escondidas me armaram o laco, e estenderam cordas para me prender os pés. À beira do caminho me puseram tropeço. Eu digo ao Senhor: Vós sois meu Deus. Ouvi, Senhor, a voz de minha súplica. Senhor, Senhor, força de minha salvação, vós protegeis a minha cabeça no dia da batalha. Não me entregueis contra minha vontade ao pecador. Eles tramam contra mim, não me desampareis, para que se não ensoberbeçam. As deprecações daqueles que me cercam recaíam sobre as suas próprias cabeças. Então os justos glorificarão o vosso nome, e os de coração reto habitarão perante vós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, passou Jesus com os seus discípulos à outra banda do rio Cedron, onde havia um horto, no qual entrou com os seus discípulos. Judas, que o traía, conhecia também esse lugar, porque muitas vezes Jesus ali viera com os seus discípulos. Tendo, pois, tomado uma companhia de soldados e de servos, fornecidos pelos pontífices e fariseus, veio Judas a esse lugar, com lanternas, archotes e armas. Jesus, que sabia tudo o que ia acontecer, foi-lhes ao encontro e disse: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. Ora, Judas, que o atraiçoava, estava também com eles. Apenas Jesus lhes disse: Sou eu. Retrocederam e caíram por terra. Perguntou-lhes Jesus pela segunda vez: A quem procurais? Responderam eles: A Jesus Nazareno. Respondeu Jesus: Já vos disse que sou eu. Se, pois, só a mim buscais,
Deixai ir a estes. Assim se cumpriu a palavra que havia dito: não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do pontífice, cortando-lhe a orelha direita. Este servo chamava-se Malco. Disse Jesus a Pedro: mete a tua espada na bainha. O cálice que meu pai me deu, não o beberei eu? Então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram, e o conduziram primeiramente a Anás, porque era sogro de Caifás, que era o pontífice naquele ano. Ora, Caifás era o que havia dado este conselho aos judeus: convém que um homem morra pelo povo. Entretanto, Simão Pedro e o outro discípulo seguiram a Jesus. Este discípulo, que era conhecido do pontífice, entrou com Jesus no pátio do palácio. Mas Pedro ficou fora, à porta. Saiu então o discípulo que conhecia o pontífice, falou à porteira, e esta fez Pedro entrar. E então disse a porteira a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? Respondeu ele: não sou. Estavam ali os servos e os guardas em torno do braseiro, aquecendo-se, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, de pé, aquecendo-se também. O pontífice, no entanto, inquiriu Jesus acerca de seus discípulos e de sua doutrina. Respondeu-lhe Jesus: eu falei publicamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, a que afluem todos os judeus. E nada disse ocultamente. Por que me interrogas? Pergunta àqueles que me ouviram. Eles sabem o que lhes ensinei. Tendo Jesus proferido estas palavras, um dos guardas que aí se achavam, deu-lhe uma bofetada, dizendo: assim respondes ao pontífice? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, traze-me o testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me bates? E Anás enviou-o maniatado ao pontífice Caifás. Ainda ali estava Simão Pedro de pé, a aquecer-se. Disseram-lhe então: não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: não sou. Disse-lhe um dos servos do pontífice, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: porventura não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo depois o galo cantou. Conduziram então Jesus da casa de Caifás ao pretório. Era manhã, e eles não entraram no pretório para não ficarem impuros e poderem comer o cordeiro pascal. Pilatos veio fora, junto a eles, e disse-lhes: que acusações trazeis contra este homem? Replicaram-lhe com estas palavras: se não fosse um malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhes Pilatos: levai-o e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: não nos é permitido matar ninguém. Foi dito isto para que se cumprisse a palavra que Jesus dissera, indicando de que morte havia de morrer. Entrou Pilatos outra vez no pretório, chamou Jesus e disse-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Respondeu Pilatos: sou eu, porventura, judeu? Tua gente e os pontífices te entregaram a mim. Que fizeste, pois? Respondeu Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus ministros pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, não é daqui o meu reino. Disse-lhe. Então Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes: eu sou rei. Eu para isto nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho à verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que coisa é a verdade? E dizendo isto, foi ter outra vez com os judeus e lhes disse: nenhum crime acho nele.
É porém costume entre vós que eu vos liberte um preso pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então tornaram todos a clamar, dizendo: Este não, e sim Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão. Então Pilatos prendeu a Jesus e o mandou açoitar. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a cabeça de Jesus e o revestiram com um manto de púrpura. E aproximavam-se dele e diziam-lhe: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos tornou ainda a sair e disse-lhes: Ei-lo, aqui o trago para que saibais que não há chuné e nenhum delito. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Vendo-o, os pontífices e os guardas puseram-se a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque não acho na ele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, temeu ainda mais. E entrou outra vez no pretório e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te crucificar e poder para te pôr em liberdade? Respondeu Jesus: Não terias poder algum sobre mim, se te não fosse dado do alto. Por isso aquele que a ti me entregou tem maior pecado. Desde esse momento, procurava Pilatos o meio de o livrar. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Porque todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ao ouvir Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e assentou-se em seu tribunal, no lugar chamado em grego Litóstrotos, e em hebraico Gabata. Era o dia da preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse Pilatos aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora com ele, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Pois hei de crucificar o vosso rei. Revidaram os pontífices: Não temos outro rei senão César. Então, finalmente, Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. Eles tomaram, pois, a Jesus e o levaram. E Jesus, carregando a sua cruz às costas, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota, onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Escreveu também Pilatos um título que mandou colocar sobre a cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram esse título porque era perto da cidade o lugar onde Jesus fora crucificado. E a inscrição era em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, a Pilatos os pontífices dos judeus: Não escrevas, Rei dos Judeus, mas sim como ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados, porém, depois de haverem crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes, dividindo-as em 4 partes, uma para cada soldado. E tomaram também a túnica. Esta era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E disseram então uns aos outros: Não a rasguemos, mas tiremos por sorte quem há de levá-la, para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sortes. E assim mesmo fizeram os soldados. Estavam de pé junto à cruz de Jesus, sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava,
disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora recebeu-a o discípulo em sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado para que ainda se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre, e os soldados embeberam no vinagre uma esponja que prenderam num hisopo e chegaram-na à sua boca. Havendo Jesus tomado o vinagre, disse: Tudo está consumado, e inclinando a cabeça, expirou. Os judeus, como era a preparação da Páscoa, para que não ficassem na cruz os corpos em dia de sábado, porque aquele dia de sábado era de grande solenidade, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem tirados. Vieram, pois, os soldados e quebraram as pernas ao primeiro, e ao outro, que com ele fora crucificado. Tendo vindo depois a Jesus, como o viram já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que o viu, deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que disse a verdade, para que também o creiais. Porque estas coisas aconteceram para que se cumprissem as palavras da Escritura: Não lhe quebrareis osso algum. E também diz outro àqueles a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos consentiu. José veio, pois, e tirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que fora visitar a Jesus pela primeira vez, à noite, veio também, trazendo uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, segundo o costume de sepultar dos judeus. Havia no lugar em que Jesus fora crucificado um horto, e nele uma sepultura nova, onde ninguém fora ainda depositado. Ali, pois, por ser o dia de Parasceve dos judeus, e porque aquele sepulcro estava perto, colocaram a Jesus, pela Santa Igreja. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que Deus, nosso Senhor, se digne dar-lhe a paz, conservá-la em união e defendê-la por toda a terra, sujeitando-lhe os principados e potestades deste mundo, e nos conceda uma vida calma e tranquila para glorificarmos a Deus Pai Onipotente. Oremos, ajoelhemos, levantai-vos. Onipotente e eterno Deus, que em Cristo revelastes a vossa glória a todas as nações, conservai as obras de vossa misericórdia, a fim de que vossa Igreja por todo o mundo espalhada persevere com fé constante na confissão de vosso nome. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso, vosso Filho, que sendo Deus, convosco vive e reina, em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pelo Sumo Pontífice oremos também por nosso Santíssimo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o elegeu na ordem do episcopado, o conserve salvo e incólume para bem de sua santa Igreja e para governar o santo povo de Deus. Oremos. Ajoelhemos. Levantai-vos, onipotente e eterno Deus, por cuja sabedoria subsistem todas as coisas, atendei propício às nossas preces. E por vossa bondade, conservai-nos o pastor escolhido, para que o povo cristão que por vossa autoridade ele governa, cresça nos méritos da fé, sob a direção de tão grande pontífice. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, sendo Deus, convosco vive e reina em união com o Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém.
por todas as ordens do clero e categorias de fiéis. Oremos também por todos os bispos, presbíteros, diáconos, subdiáconos, acólitos, exorcistas, leitores, porteiros, confessores, virgens, viúvas e por todo o santo povo de Deus. Oremos. Ajoelhemos, levantai-vos, onipotente e eterno Deus, cujo Espírito santifica e rege todo o corpo da Igreja, ouvi as humildes preces que fazemos por todas as ordens, a fim de que, por vossa graça, cada uma destas hierarquias fielmente vos sirva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, sendo Deus, convosco vive e reina em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pelos governantes oremos também por todos os governantes das nações, seus ministérios e domínios, a fim de que Deus e Senhor nosso lhes dirija as inteligências e os corações, segundo a sua vontade para a nossa perpétua paz. Oremos. Ajoelhemos. Levantai-vos, onipotente e etemo Deus, em cujas mãos estão os poderes e os direitos de todos os povos. Volvei vosso olhar de bondade para aqueles que nos governam, a fim de que no mundo inteiro, sob vossa mão protetora, permaneçam estáveis a integridade da religião e a segurança da pátria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, sendo Deus convosco, vive e reina em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pelos catecúmenos, oremos também por nossos catecúmenos, para que Deus, nosso Senhor, lhes abra os ouvidos do coração e a porta da sua misericórdia, a fim de que, recebendo a remissão de todos os seus pecados no batismo da regeneração, sejam conosco também incorporados em Jesus Cristo nosso Senhor. Oremos. Ajoelhemos, levantai-vos. Onipotente e eterno Deus, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a inteligência de nossos catecúmenos, para que, renascidos na fonte batismal, sejam contados entre os filhos de vossa adoção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, sendo Deus, convosco vive e reina em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pelas necessidades dos fiéis, oremos, irmãos caríssimos, a Deus, Pai onipotente, para que purifique o mundo de todos os erros, dissipe as enfermidades, desterre a fome, abra as prisões, quebre os grilhões dos cativos, conceda aos viandantes feliz regresso, aos enfermos, a saúde, e aos navegantes, o porto do salvamento. Oremos, ajoelhemos, levantai-vos. Onipotente e eterno Deus, consolação dos tristes e força dos que trabalham, permiti subam até vós as súplicas dos que em qualquer tribulação vos invocam, para que tenham todos a alegria de receber em suas necessidades o socorro de vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, sendo Deus, convosco, vive e reina em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pela unidade da Igreja, oremos também pelos hereges e cismáticos, para que Deus, nosso Senhor, os livre de todos os erros e se digne reconduzi-los à Santa Madre Igreja Católica e Apostólica. Oremos. Ajoelhemos, levantai-vos. Onipotente e eterno Deus, que salvais todos os homens e não quereis a perdição de ninguém, volvei os vossos olhos para as almas seduzidas pelos artifícios do demônio, para que, abandonando toda a maldade da heresia, se arrependam de seus erros e voltem à participação de vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, sendo Deus, convosco vive e reina em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pela conversão dos judeus, oremos também pelos judeus, para que Deus, nosso Senhor,
tire de seus corações o véu da cegueira, a fim de chegarem ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Ajoelhemos, levantai-vos. Onipotente e eterno, Deus, que em vossa misericórdia não repelis nem mesmo os judeus, ouvi as preces que vos fazemos pela cegueira deste povo, para que, reconhecendo ele a luz de vossa verdade, que é o Cristo, seja livre de suas trevas. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso, vosso Filho, que, sendo Deus, convosco vive e reina em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pela conversão dos infiéis, oremos também pelos pagãos, a fim de que o Deus onipotente tire a miséria do pecado de seus corações e eles abandonem os seus ídolos e se convertam ao Deus vivo e verdadeiro e a seu Filho unigênito, Jesus Cristo, Deus e Senhor nosso. Oremos, ajoelhemos, levantai-vos. Onipotente é eterno Deus, que sempre quereis não a morte, mas sim a vida dos pecadores. Recebei benignamente a nossa oração. Livrai-os do culto dos ídolos e agregai-os à vossa santa igreja para a honra e glória de vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, sendo Deus. Convosco vive e reina em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
percusistia rondine caput meum. Senhor, nós adoramos a vossa cruz, celebramos e glorificamos a vossa santa ressurreição, porque foi pelo madeiro da cruz que a alegria apareceu no mundo inteiro. Deus se compadeça de nós e nos conceda a sua bênção, faça resplandecer sobre nós a luz de sua face e tenha piedade de nós. Senhor, nós adoramos a vossa cruz, celebramos e glorificamos a vossa santa ressurreição. Crux fidelis inter omnes arbor una nobilis nulla talem silva profert fronde flore germine dulce Crux fidelis inter omnes arbor una nobilis nulla talem silva profert fronde flore germine de parentis protoplasti fraude factor condolens quando pominaxialis mortemor succorruit ipse lignum tunc notavit damna lignibus solveret dulce lignum dulci clavo dulce pondus sustinens hoc opus nostre salutis ordo te poscerat multiformis
inter omnes arbor una nobilis, nulla talem silva profert, fronde flore germine. Quando venit ergo sacri, plenitudo temporis, misos est parce Patris, natus orbis conditor, atque ventre virginali, carne factus prodit. Dulce lignum dulci clavo, dulce pondus sustines. Vacit infans inter arcta, ditus preservia, membra pannis in voluta, Virgo mater alligat, et manus pedesque et crura, stricta cingit fascia. Crux fidelis inter omnes arbor una nobilis, nulla talem silva profert, fronde flore germine. Lustras exquingam per acta, tempus implens corporis, se volente natus ad hoc passioni deditus, agnus in crucis levatur, immolandus stipite. Dulce lignum dulci clavo, dulce pondus sustines. En acetum velarundo, sputa clamo bilalcea, mite corpus perforatur, sanguis unte profluit, terra poltus astra mundus, quo lavantur flumine. Fidelis inter omnes arbor una nobilis, nulla talem silva profert, fronde flore germine. Flecter ramos arbor alta, tenes ad laxa viscera, et rigor lentes catile, quem de
mitenda stipite. Dulce lignum dulci clavo, dulce pondus sustinens. Sola vigna tu fuisti, ferre secli pretium, atque portum preparare, nautamundo naufrago, quem sacer crur perunxit, fusus ani corpore, crux fidelis inter omnes arbor una nobilis, nulla palem silva provet, fronde flore germine. Equa patri filioque inclito paraclito, sempiter nasit beate, Trinitati gloria, cuius alma nos redemit, atque servat gratia. Dulce lignum dulci clavo, dulce pondus sustinens. Amen. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa cruz remistes o mundo. Pelo lenho fomos feitos escravos, e pela santa cruz fomos libertados. O fruto da árvore nos seduziu, o Filho de Deus nos remiu. Salvai-nos, Salvador do mundo. Vós que nos remistes por vossa cruz e vosso sangue, ajudai-nos. Pedimo-vos, nosso Deus. Oremos. Instruídos com salutares preceitos e dirigidos pela divina instituição, ousamos dizer: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,
Livrai-nos, Senhor. Nós vos pedimos, de todos os males passados, presentes e futuros, e pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, e de vossos bem-aventurados apóstolos Pedro, Paulo e André, e de todos os santos, dai-nos benigno, a paz em nossos dias, para que, assistidos com o socorro de vossa misericórdia, sejamos sempre livres dos pecados e seguros de toda perturbação. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso, vosso Filho, que sendo Deus convosco, vive e reina em união com o Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Este vosso corpo, Senhor Jesus Cristo, que eu, que sou indigno, ouso receber, não seja para mim causa de juízo e condenação, mas por vossa piedade sirva de defesa à minha alma e ao meu corpo, e de remédio a meus males. Vós que, sendo Deus, viveis e reinais. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e minha alma será curada. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo guarde a minha alma para a vida eterna. Amém. Oremos. Sobre o vosso povo, Senhor, que celebrou com amor a paixão e morte de vosso Filho, desça copiosa bênção, venha o perdão, seja dado o consolo, cresça a fé e se firme a eterna redenção, pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor. Deus onipotente e misericordioso, que nos regenerastes pela bem-aventurada paixão e morte de vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, a fim de que, pela participação neste mistério, vivamos sempre fiéis. Pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor. Recordai-vos, Senhor, de vossas misericórdias, e santificai por uma eterna proteção os vossos servos, pelos quais Cristo, vosso Filho, instituiu, com seu sangue, o mistério pascal, pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor.